E na ponta da linha, eu quero cumprimentar aqui o economista da Revolução Brasileira, lá de Santa Catarina. A Revolução Brasileira é uma nova organização política e que nasceu a partir, inclusive, da campanha pré-candidato do PSOL, do professor Nildo Ourique. Maurício Molinari, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aí aos ouvintes do Faixa Livre. Então, sobre a MP 927, ela na prática, ela acelera, né, radicaliza ainda mais o que foi a contra-reforma trabalhista do Temer, de 2017. E as pequenas contra-reformas que o Bolsonaro também fez no ano passado. Enquanto vigorar o estado de calamidade, o empregador pode simplesmente, supostamente, né, com a anuência do empregado, a anuência individual, então, ele pode colocar em teletrabalho sem nenhum tipo de as férias coletivas, né, antecipar os feriados todos, banco de horas, fazer banco de horas de até 18 meses, suspender um conjunto de medidas de saúde e segurança do trabalho, que eram fundamentais, inclusive para diminuir o Brasil, que é um dos campeões, é o campeão mundial de acidente de trabalho, né, no caso, comparado com qualquer outro país do mundo, e o não pagamento do FGTS, que é o diferimento do FGTS. E o principal também aí é para os profissionais de saúde, porque tem prorrogação de jornada para profissionais de saúde, horas suplementares para além daquelas que exigem um intervalo interjornada, né? Então pode trabalhar para além daquelas horas que deveria estar parado. E na prática acaba com qualquer possibilidade de qualquer profissional de saúde entrar com uma ação trabalhista em relação ao que vai acontecer aí do Covid-19. Seja a ação por contágio, enfim, qualquer ação trabalhista está bloqueada. Então essa aqui é exclusivamente para as grandes empresas, para os grandes monopólios da saúde privada. Não sei se o Bolsonaro tem nitidamente uma questão, uma medida dessa. E ele retirou, antes de qualquer coisa, ele retirou aquela do suspensão do salário, porque já é prática, é prática comum do governo dele, de todas as contrarreformas que ele aprovou isso. Ele lança, digamos assim, ele lança na Lua para aprovar alguma coisa na Terra. Foi assim também, por exemplo, na reforma, na contra-reforma da Previdência, que ele tinha botado lá o regime de capitalização, que era o fim definitivo da Previdência, para depois ir negociando e aprovando medidas de destruição gradual e contínua. É a mesma coisa aqui. Na prática, ele se aprovasse lá a suspensão por 4 meses, era o fim definitivo. Agora, então, ele retira aquilo, mas continua destruindo de forma gradual e contínua a CLT e qualquer regulação trabalhista envolvendo sindicatos, porque todas essas medidas vão no sentido de tirar o sindicato de qualquer negociação, né? Qualquer regulação. Então, aquele modelo varguista, né, criado pelo Vargas de regulação sindical das relações de trabalho, já desde um bom tempo, mas principalmente a partir da reforma trabalhista e agora, está acelerado. E eu não acredito que seja uma medida de loucura ou de burrice ou orientada exclusivamente para a construção do estado de sítio. Eu acho que é uma medida de caráter para atender os interesses da grande burguesia, dos grandes capitalistas, que estão tendo uma queda brutal aí da taxa de lucro por conta da recessão, principalmente, do despencamento das bolsas de valores, da paralisia econômica em uma economia que já estava amplamente paralisada, né, com grande dificuldade de crescimento, e que agora o Covid-19 bota ainda mais para baixo. Então os grandes capitalistas vão botar para ferver aí em relação à retirada de direitos trabalhistas. Tudo que já vem sendo feito vai ser feito com mais velocidade ainda nesse estado de calamidade que ele foi criado, né? Então é óbvio que isso pode conduzir a um estado de sítio, a depender de como for a reação, porque se a situação vai até o final do ano, né, as medidas de outra natureza são completamente tímidas. Compara os 85 bilhões que ele anunciou, 85, 87 bilhões que ele anunciou ontem com os 850 bilhões que o Trump anunciou. Ou com a Inglaterra, lá o Reino Unido, que anunciou medidas de pagamento de 80% do salário dos trabalhadores. O governo britânico vai pagar 80% dos salários.
Então aqui é uma situação extremamente diferente do que vai ser no centro capitalista, porque lá tem bala na agulha para enfrentar os impactos, e aqui não tem, né? Basicamente é muito tímido o enfrentamento orientado único exclusivamente para garantir minimamente a taxa de lucro dos grandes setores monopolistas aí. E o que me parece que essa medida abre é a promulgação sucessiva que vai acontecer agora é, a todo momento, a toda semana, a todo mês, de medidas provisórias para governar por medida provisória. Que agora, inclusive, de manhã já saiu, é uma medida provisória que bloqueia a lei de transparência, que é a lei de acesso à informação. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Não é construir um estado de sítio para mim. Ele está governando por medida provisória, como todos os últimos presidentes já fizeram, só que agora com uma voracidade imensa para garantir aquilo que é o fundamental, que é a grande elite capitalista brasileira, seja financeira, seja industrial, seja comerciante, seja latifundiária, nos seus interesses em uma economia decadente, né? Decadente porque não consegue mais, não tem competitividade para enfrentar a China e os países asiáticos, e não tem capacidade científica e tecnológica nenhuma para enfrentar os velhos países centrais. Então fica nessa é a velha condição periférica e subdesenvolvida que agora tem como única saída arrebentar com a vida do povo, e vai ser por medidas provisórias sucessórias, não vai ter um grande ato, vão ser pequenos atos sucessivos, essa é a minha avaliação. E esses pequenos atos sucessivos, né, obviamente, podem conduzir para de fato um processo de fechamento, né, do regime, a depender do que a conjuntura colocar. Mas isso, ou a construção do Estado policial, que é exatamente disso que se trata, né? Como contramedida dessas destruições todas, é preciso ampliar a repressão. Por enquanto, a repressão está dada pelo próprio isolamento social do Covid, né? Porque na prática é isso, né? As pessoas não conseguem se articular para enfrentar o processo, não conseguem montar uma marcha para denunciar a medida, né? E fica nessa coisa inócua das redes sociais, com pouquíssima efetividade. E outro ponto fundamental também, que o Bolsonaro vai construir o discurso de que ele é responsável com a economia, enquanto que os governadores que foram para cima dele são os irresponsáveis com a economia. E aí, meu amigo, o Bolsonaro tem os instrumentos na mão, porque ele é presidente da República e ele assina a medida provisória. Ele tem o executivo na mão. Então ele tem capacidade de fazer isso, né? E vai polarizar com os governadores e com a Globo nessa ideia de que se os governadores chamam ele de responsável com o vírus, o Bolsonaro chama os governadores e a Globo de responsáveis por conta do que fizeram com a economia. E ele vai ficar divulgando medidas provisórias aí, supostamente de defesa da economia, né? Que é isso que ele está tentando colar nesse velho discurso aí, que é um discurso que já vem há muito tempo, de que tem que fazer reforma trabalhista para preservar a economia, fazer reforma da Previdência para preservar a economia, e assim sucessivamente. A questão é que é um discurso cada vez mais débil, né? Mas que ainda apresenta alguma força quando ele vem a pesquisa do Datafolha de ontem e mostra que ele tem 35% de aprovação. Então ele continua com alguma força, mas vai perdê-la, e na prática é isso. Ele tem o executivo na mão, ele pode implementar medidas que os governadores não podem. Os governadores podem implementar medidas sanitárias e de controle da população. O Bolsonaro pode implementar medidas de caráter econômico, coisa que os governadores dificilmente podem. Que, aliás, um dos fatos importantes de ontem foi o cancelamento das dívidas públicas dos estados. Para quê? Para dar capacidade para os estados atender o tema da saúde e o tema da vigilância sanitária e da preservação dos embriões de caos social, né? Então, quem é o presidente da República? Então, ele coloca essa capacidade, e aos governadores vão atuar no controle da pandemia, enquanto que ele vai atuar na questão econômica. Então, me parece que é um pouco isso, tentar, diante de um aceleramento da fritura dele, que a Globo começou a fazer, que os governadores começaram a fazer, ele começa a dar respostas através de medidas provisórias, que é o que ele vai colocar aí sucessivamente, basicamente na economia e na modificação do Estado, né, das leis trabalhistas, na modificação, por exemplo, da lei de acesso à informação e assim sucessivamente.